Olá pessoal, meu nome é o professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje veremos altura e intensidade do som. Corresponde à atividade 2 do caderno do aluno do SP Faz Escola. Algumas características dos sons nos permitem classificá-los e distingui-los. A primeira grandeza física que iremos estudar é a frequência de uma onda. Para isso, imagine ou ouça dois conjuntos diferentes de sons, um agudo e um grave. Podem ser sons de diferentes instrumentos musicais ou vozes. A relação entre graves e agudos é uma relação entre frequências e é chamada altura do som. Desse modo, quanto maior a frequência de um som musical, mais agudo ele soará, portanto, maior será a sua altura. Da mesma forma, quanto menor a sua frequência, mais grave ele soará, menor será a sua altura. Vamos analisar a imagem 1. Ela representa duas ondas sonoras vistas no mesmo intervalo de tempo com alturas diferentes. Quais as diferenças e semelhanças entre as duas ondas apresentadas? Bem, a primeira onda corresponde a um som grave ou a um som baixo, e a segunda onda corresponde a um som agudo ou um som alto. Você consegue identificar a razão pela qual uma das ondas é mais aguda? A frequência é maior. A onda se repete mais vezes no mesmo intervalo de tempo, como podemos ver aqui na imagem. Pode-se afirmar que uma das ondas representa um som de volume mais alto que a outra? A resposta é não. O volume é a intensidade do som. É o que veremos agora, essa outra grandeza. É uma outra grandeza física importante para o estudo, é a amplitude da onda. Nossas orelhas percebem claramente as diferenças entre intensidade de sons, de modo que podemos classificar um som como muito ou pouco intenso. Quando mexemos no botão de volume de um aparelho do som, estamos variando a intensidade sonora, que está associada à amplitude da onda. Nesse momento, verificaremos a imagem 2 da apostila. Ela representa duas ondas sonoras de intensidades diferentes. A relação entre intensidade e amplitude pode ser entendida ao analisarmos o que ocorre em alguns instrumentos musicais. Por exemplo, o que você deve fazer para produzir um som mais intenso quando toca um atabaque ou um pandeiro? É fácil perceber que para modificar a intensidade do som produzido é preciso utilizar mais energia no momento de tocá-los. Da mesma forma, para que um som seja mais intenso ao se tocar um violão, é necessário tanger as suas cordas com mais força, aumentando assim a amplitude do deslocamento, liberando mais energia. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas ondas da imagem 2? A segunda onda possui uma amplitude maior do que a primeira onda. A segunda onda representa um som mais intenso do que a primeira? Sim, a intensidade é a amplitude da onda, ou também conhecido como volume do som. As características das ondas são o comprimento da onda, que é a distância entre dois picos ou dois vales, ou também o espaço necessário para completar uma onda completa, e a amplitude é a distância entre o pico e a região de equilíbrio da onda. Essa aqui é a amplitude da onda. Sabendo-se que duas ondas têm a mesma velocidade de propagação, qual delas tem maior frequência e por quê? Qual das duas ondas tem maior frequência? A segunda, e ela possui
o dobro da frequência da primeira. Podemos determinar a amplitude e o comprimento de onda de cada uma delas. Vamos lá. A primeira onda. A amplitude é 9 centímetros. São 3 quadradinhos, cada um valendo 3 centímetros. E o comprimento da onda é 24 centímetros. São 8 quadradinhos, cada um com 3 centímetros, no total de 24 centímetros. E a segunda onda, ela possui uma amplitude de 6 centímetros, 2 quadradinhos. E o comprimento, 4 quadradinhos ou 12 centímetros. A apostila também nos mostra um simulador bastante interessante. Vamos a ele. Aqui está o simulador. Vamos ligar o som. Ok. Se nós alterarmos a amplitude, estaremos aumentando o volume. O som ficará mais intenso. Ok? Quando diminuímos a amplitude, o som fica mais suave, volume menor. Da mesma forma, temos aqui a frequência. Vamos diminuir a frequência? Produziremos um som mais agudo, mais grave. Diminuindo a frequência, um som mais grave. Som mais grave, bem grave. Aumentando a frequência. Olha a frequência aumentando, 500, 600, 700, 800. Obtemos um som bem agudo. Menor a frequência, um som mais grave. Maior a frequência, um som mais agudo. Podemos medir. Temos aqui uma ferramenta para medir o som. Tá? Vamos deixar o som caminhar um pouco, vamos parar. Como podemos medir a amplitude, o comprimento de onda? No caso, vamos medir o comprimento de onda. Vamos colocar aqui uma marquinha bem, no máximo possível, no pico da onda, no ponto mais alto da onda. A outra marquinha no outro pico da onda aqui, no outro lugar, no outro ponto mais alto da onda. E com a régua, a gente pode vir aqui agora com a régua e medir essas duas distâncias aqui. Olha, deu 6 milímetros, quase 7 milímetros. Tá? Então, esse daqui é o comprimento da onda. Ok, pessoal? E se nós modificarmos a frequência, ou se modificarmos a amplitude, nós não mexemos no comprimento da onda. Só quando mexemos na frequência é que nós mexemos no comprimento da onda. O que aconteceu agora? Vamos ver o que aconteceu. Vamos pegar dois picos, esse e esse pico, vamos colocar num lugar bem centrado. Olha lá, aumentou o comprimento da onda. Então, ao diminuirmos a frequência, aumentamos o comprimento da onda. O som fica mais grave. Ok, pessoal? Era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima aula.